Gênesis capítulo 2, gostaria de convidar a todos aqueles que tiverem as condições, a disponibilidade e o desejo de colocarem-se de pé, por favor, para fazermos a leitura de Gênesis capítulo 2. Vamos a Gênesis capítulo 2, vamos ler do versículo 18 até ao versículo 23. Diz assim a palavra de Deus. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idónea. Havendo, pois, o Senhor Deus, formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idónea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe deu, e lhe trouxe. E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Senhor Deus, pedimos, Pai, para que Tu nos abençoes com o estudo da Tua Palavra. Senhor, ajuda-nos a entender e ajuda-nos a aplicar, Senhor, as verdades da Tua Palavra na nossa vida. Assim te rogamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se sentar. Muito bem, vamos continuar o nosso estudo que nós temos feito durante todas estas semanas. O nosso estudo que se intitula O Mundo Desprezado, ou O Mundo que Desprezamos. E estamos na quarta parte. Só para lembrar, nós estamos na introdução do paraíso perdido, que nós queremos mostrar o que é que o homem abdicou, o que é que o homem desprezou. Então estamos aqui a estudar o mundo que desprezamos, a quarta parte. Agora, o tema para este texto que nós lemos agora esta manhã, o tema subjacente do texto desta manhã é a feminilidade. Feminilidade. Se bem se lembram, na semana passada falámos acerca da masculinidade. E o texto hoje nos ensina acerca do que é ser feminina. Agora, o assunto que pretendo ensinar hoje é um bom tema para uma boa conversa de café, mas é aquele tipo de conversas de café que são bastante desconfortáveis. Agora, eu creio que o tema hoje pode ser desconfortável porque a nossa sociedade quer construir, ou o nosso sistema, um sistema secular, quer construir uma sociedade sem Deus. Nós chamamos a isto secularismo. E esta sociedade sem Deus é insustentável. Mas o nosso sistema quer construir uma sociedade sem Deus. E esta sociedade sem Deus gera uma atitude contra a autoridade, que é o que nós vemos nos dias de hoje. Por outras palavras, a sociedade hoje em dia não gosta do conceito de autoridade. E o que nós vemos nesta passagem é exatamente isto. É o conceito de autoridade. E nós vamos analisar mais à frente. Aliás, o apóstolo Paulo estava muito ciente do mundo que Deus criou e ele via este conceito de autoridade, este conceito de hierarquia, na própria estrutura da criação, nomeadamente na família. Ele diz o seguinte em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 7, 1 Coríntios 11, 7, porque na verdade o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele a imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. E o que o apóstolo Paulo está a falar aqui, em particular em 1 Coríntios, é sobre o sinal de autoridade dentro da igreja e na estrutura familiar. Então o apóstolo Paulo sabe que existe uma hierarquia, existe autoridade e ela deve ser respeitada porque vem de Deus. Mas a nossa sociedade secular odeia este conceito. Agora, como é que nós sabemos que o relato que nós lemos hoje fala acerca da feminilidade? Feminilidade. Bem, é fácil, porque fala acerca da criação da mulher. Então, é fácil entender isto. Logo, esta é a passagem, podemos concluir que esta é a passagem base que nos ensina o que é uma mulher ou o que é a feminilidade. Agora, isto é relevante não só para nós, mas também é relevante para o povo que estava naquele tempo a ouvir Moisés, nas planícies de Moab.
Mas é difícil para nós, porque nós vivemos numa sociedade que não sabe definir o que é mulher. Certa mulher nos Estados Unidos disse que não podia definir o que é uma mulher porque ela não é uma bióloga. Bem, este é o estado em que estamos. Mas não é só relevante para nós, como eu disse, mas também era relevante para os israelitas. Porque, como vocês sabem, os israelitas estavam nos limites, estavam ali à beira de entrar na terra prometida. Estavam à beira de entrar ali em Canaã. E eles iriam enfrentar uma cultura que denegria a mulher. Uma cultura que denegria a mulher, uma cultura que não respeitava a mulher. Agora, a perspectiva que tinha esta cultura da mulher levava a práticas como a prostituição cultual ou a prostituição religiosa, onde eles juntavam jovens, moços, rapazes jovens e também mulheres para se envolver numa orgia e numa prática sexual, porque eles conectavam essa prática sexual dentro do templo à fertilidade das terras e do solo. Então esta era a forma que esta cultura denegria a mulher e esta religião que estava em Canaã era promovida pelo Estado, pelo próprio Estado de Canaã. É bem parecido com os dias que nós vivemos hoje. Contudo, a visão cristã oferece uma perspectiva completamente diferente daquilo que é a feminilidade. Aliás, eu podia dizer que a feminilidade é antagónica ao mundo, é contra o mundo. É uma perspectiva completamente diferente da perspectiva do mundo. Mas nós precisamos ter uma definição daquilo que é a feminilidade. O que é verdadeiramente ser mulher? O que é ser feminina? Deixem-me dar-vos uma definição do que é a feminilidade. A feminilidade é um atributo da imagem de Deus que capacita as mulheres a serem auxiliadoras idóneas perante a cabeça da criação, o homem, para a glória do Criador, Deus. Vou repetir. A feminilidade é um atributo da imagem de Deus que capacita as mulheres a serem auxiliadoras idóneas perante a cabeça da criação, o homem, para a glória de Deus. Então, esta é a definição de feminilidade. Porque esta definição vem das Escrituras. E não existe outra definição correta a não ser a definição das Escrituras do que é a feminilidade. Por isso a feminilidade é importante. A feminilidade é essencial para o mundo de hoje. Eu gostaria de dizer 3 coisas acerca disso, sobre a importância da feminilidade. A primeira coisa que eu gostaria de dizer nesta introdução é que a feminilidade é essencial para o mundo. A feminilidade é essencial para o mundo. As mulheres são preciosas. Eu gostaria que todas as mulheres soubessem aqui, hoje, que vocês são preciosas. Todas as mulheres são preciosas. Especialmente as mulheres cristãs. E porquê que as mulheres cristãs são ainda mais preciosas? Por causa daquilo que é dito em Provérbios 31:10. Provérbios 31:10 diz que mulher virtuosa, quem a achará? Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. A mulher sábia é preciosa. A mulher que está mergulhada na cosmovisão cristã, que vê o mundo na perspectiva de Deus, ela vale mais do que joias. Ela é preciosa. Mas agora, eu creio que o secularismo não entende isto. Porque eles não entendem o que é a verdadeira feminilidade, o que é ser mulher, o que é uma mulher. O mundo tende a definir o que é uma mulher, desconectando-a do homem. E este é o problema. O mundo define a mulher como um ser individual desconectado do homem, desconectado do seu papel de acompanhá-lo, desconectada do seu papel de auxiliá-lo e desconectado deste conceito que ela é a contraparte do homem. E ainda mais, a sociedade secular desconecta a feminilidade do organismo familiar. Então este conceito que o mundo tem à volta de mulher é completamente antagónico àquilo que a Bíblia ensina. Porque desconecta do homem, desconecta do auxílio que ela tem que prestar ao homem, desconecta do acompanhamento que ela tem que prestar ao homem, de ela ser uma contraparte do homem e do seu contexto familiar. E isto é um grave problema.
Agora, na visão bíblica, a feminilidade é boa para o mundo, como eu acabo de dizer. É boa para o mundo. E deixem-me dizer duas coisas acerca disso. Porquê que ela é boa para o mundo? Primeiro, porque é da mulher que procede toda a humanidade. Não é óbvio isto? 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 12, diz o seguinte. 1 aos Coríntios 11, 12. Porque como provém a mulher do homem, nós vemos neste texto, assim também o homem é nascido da mulher. O homem é nascido da mulher e tudo vem de Deus. Então a mulher, a feminilidade, o ser mulher é bom para o mundo porque todos nós saímos de uma mulher. A segunda coisa pela qual podemos saber que a feminilidade é boa para o mundo é porque as mulheres foram criadas para edificar a casa e o trabalho das mulheres na edificação da casa. As mulheres têm um trabalho fundamental na edificação da casa. Aliás, Provérbios 31, capítulo 11 até o versículo 31, nós não vamos poder ler, Provérbios 31, versículo 11 até o 31, fala desta atividade da mulher dentro de casa. E que a sua atividade é tão sábia, tão sã para a sua casa, que ela afeta a sociedade à sua volta. Pessoas louvam, pessoas conhecem o seu marido por causa da estrutura organizada, a estrutura sábia em que a sua casa é construída. O trabalho da mulher sábia, da mulher que conhece o seu papel, da mulher que traz bem para o mundo, é um trabalho que edifica o lar e, por isso, edifica ou cura ou cria boas sociedades. A terceira coisa que podemos ver do benefício da feminilidade para o mundo é o amor materno é como a consolação divina. O amor materno é como a consolação divina. Não existe melhor terapia para o problema da alma de um filho que o conselho e o consolo de uma mãe. Todas as mães que estão aqui não podem abdicar desse papel, porque isto é bom para o mundo. Um filho precisa de uma mãe. Aliás, este atributo de consolação que a mãe tem é como o atributo de Deus, de consolar o seu povo. Isaías, capítulo 66, versículo 13, diz o seguinte: como alguém a quem a sua mãe consola, assim, diz Deus, eu vos consolarei. O consolo de uma mãe é como o consolo de Deus a uma criança, a um filho. Não só isso, mas o apóstolo Paulo, em 1 aos Tessalonicenses, quando ele fala do seu amor pela igreja, 1 a Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, ele diz o seguinte: nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. O consolo deste pastor era como uma mãe que acaricia os seus filhos. Por isso a tarefa de uma mãe que ama é bom para o nosso mundo, é essencial para o nosso mundo. E nenhum filho deveria ser abdicado desse amor que consola. Agora, logo o mundo beneficiará de um avivamento, eu acredito nisto, se em Cristo as mulheres cristãs procurarem ser frutíferas, canalizarem as suas energias para a edificação do lar e abraçarem a maternidade. Não tenho dúvida. Teremos um grande avivamento, teremos uma grande reforma se isto acontecer. A segunda coisa que eu preciso de notar também nesta introdução é que a feminilidade é boa para o homem. Ela não é só boa para o mundo, mas ela é boa para o homem. Uma das coisas que é óbvio neste texto que nós vemos em Gênesis, e nesta secção em particular, é a distinção entre os sexos. A distinção entre os sexos. Enquanto o capítulo 1, como nós já estudámos, dos 6 dias, apresenta a relação de uma perspectiva igualitária, quando o homem e a mulher são colocados como imagem de Deus e governam o mundo, e está no capítulo 1, versículo 26 a 28, o segundo capítulo, o capítulo em que nós estamos agora, denota rasgos importantes e significativos que mostram a diferença entre os dois. E isto é intencional do autor. É mostrar que eles são uma equipa que trabalham em qualquer área, mas eles estão juntos, mas que nesta equipa existem diferenças. E estas diferenças são importantes e são intencionais da parte de Deus. Mas, infelizmente, o nosso mundo, o secularismo, mais uma vez, não vê estas diferenças. E muito menos vê a mulher como um ser criado para o homem. E isto é que é escandaloso para o nosso mundo. Pensar a mulher foi criada para o homem? Não havia propósito melhor?
Porém, na narrativa de Gênesis, que vemos aqui, Adão é uma figura indispensável para o propósito da feminilidade. Deixem-me repetir isto, porque eu acho que isto é sumamente importante. Adão é uma figura indispensável para o propósito da mulher, da sua existência, da sua feminilidade. Nós vamos falar disto um pouco mais à frente. Agora, com isto eu não estou a dizer que não existe interdependência entre os dois, entre o casal. Por outras palavras, que um não depende do outro, ou que um é superior ao outro. Não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que Adão, assim como a mulher depende de Adão, Adão depende da mulher também. Contudo, nós, mesmo havendo esta interdependência, temos que afirmar as diferenças. Não podemos cair nesta armadilha de dizer que não existe diferenças entre um e outro. Todos são iguais, todos podem ocupar os mesmos espaços, todos podem ocupar as mesmas tarefas, porque isto não é verdade, porque existem diferenças e papéis específicos. Por isso as diferenças são reais. E as mesmas diferenças, porque são feitas por Deus, harmonizam-se numa unidade perfeita. Harmonizam-se numa unidade perfeita. Deus criou diferenças, mas diferenças que se unem. É isto que declara 1 Coríntios capítulo 11, versículo 11. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 11, no que diz respeito à interdependência entre o homem e a mulher. Diz o seguinte: no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Então este é o apóstolo Paulo, que a nossa sociedade não gosta, que as feministas não gostam. Ele diz que um depende do outro. Existe uma dependência que Deus criou, que quando essa dependência não está lá, ou quando ela é destruída, causa grande dano e caos. Portanto, o homem depende da existência da mulher para cumprir a missão que Deus ordenou. O homem depende desta feminilidade para cumprir a missão que Deus ordenou. E originalmente, e não nos esqueçamos disto, originalmente a mulher encontra a razão da sua existência, aonde? Na sua profissão? No dinheiro? Não, no homem. Terceira coisa que eu gostaria de dizer nesta introdução. Vimos que a feminilidade é boa para o mundo, ela é boa para o homem, mas ela também é uma bênção para a igreja. A feminilidade é uma bênção para a igreja. Portanto, a mulher que assume a vontade de Deus para a sua feminilidade traz grande benefício para a igreja. Vejam a exortação escandalosa, mais uma exortação escandalosa do apóstolo Paulo, em Tito capítulo 2, versículo 3 a 5. Tito 2, 3 a 5. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam mestras do bem. Versículo 4, a fim de instruírem as jovens recém-casadas, e vejam o que é que ele diz: a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Bem, sem nada mais a acrescentar aqui. Deixa-me contar isto. Houve uma das irmãs desta igreja que foi a outra igreja e foi falar desta passagem, da responsabilidade primordial de uma mulher. E ela usou esta passagem e ela disse: o objetivo da mulher é ser dona de casa. E quando ela disse isto, houve uma senhora que estava nesta congregação mais velha e revirou os olhos. Ela revirou os olhos a esta mulher que estava a ensinar? Não, revirou os olhos à palavra de Deus. Porque isto é incontornável. Então eu não tenho nada para acrescentar quanto a esta passagem, acho que é clara para todos. Mas dito isto, devemos ver esta manhã o quarto benefício divino que é desprezado. Vimos os outros três nas outras semanas, hoje queremos ver o quarto. O quarto benefício divino que foi desprezado, tanto pelo homem como pela mulher. Então mantenhamos aí o dedo na nossa passagem de Gênesis capítulo 2. Agora, só para dar um pouco do contexto, o homem, depois de ser criado, ou o homem, quando foi criado, ele recebeu todas as deliberações do Senhor para governar. Nós vimos isto na semana passada. O que estabelece a sua responsabilidade como homem. Deus define a masculinidade do homem através do pacto que ele faz. Vimos isso quando falámos acerca da prescrição de Deus, do pacto de Deus, do acordo que Deus faz com o homem. Além do mais, também já tínhamos notado em semanas anteriores
a aptidão intelectual e moral do homem. Que o homem foi criado apto intelectualmente e moralmente. Ou seja, Adão não era um humanoide ou um macaco evoluído, mas uma criatura totalmente formada, competente para comunicar e entender o que lhe era comunicado. É interessante, não é? Porque Adão nasce no primeiro dia, sexto dia neste caso, e ele consegue entender tudo aquilo que Deus lhe diz. Por isso, por causa desta consciência, Adão podia entender a linguagem, podia entender a moralidade e podia entender conceitos como o bem, o mal e a morte. Portanto, através desta autoconsciência que Adão inseriu no homem, Adão podia entender a necessidade que ele tinha de uma companhia. Era natural para ele. Então Deus faz uma descrição neste texto de como é que isso acontece. Então, mas Adão, nós sabemos que Adão é um ser consciente. E ele começa por perceber que ele necessita de uma companhia. Por isso o Senhor, com toda a sua benevolência, com todo o seu amor, ele dá a Adão uma mulher. Uma mulher. Agora, muitos de vocês conhecem o pastor Cláudio Duarte. Ele é um pastor bem engraçado do Brasil, que ele dá palestras sobre casamento. E eu admito, o homem realmente é engraçado. Mas ele diz desta passagem que Deus olhou para Adão e disse: Adão, estás muito feliz. Deixa-me criar-te um problema. Então Deus cria um problema a Adão. Mas isto não é verdade. O pastor Cláudio Duarte, embora que seja muito engraçado, a comédia ofuscou-lhe a doutrina. Então, aqui o que nós vemos é que a mulher não é dada como um problema ao homem, mas é dado como um ato de benevolência ao homem. É um bem para o homem. É um bem. Alguns podem estar aqui a dizer: bem, não sabes o que eu tenho em casa, amigo. Se aquilo é bom para a minha vida, mas é uma boa alhada que eu tenho ali metido. Mas não, eu não estou a inventar estas coisas. A própria Bíblia o diz. Provérbios, capítulo 18, versículo 22. Diz: o que acha uma esposa, Provérbios 18, 22, o que acha uma esposa, acha o bem e alcançou benevolência do Senhor. Benevolência, a esposa é uma benevolência, um bem do Senhor. Então, homens que se reclamam, podem reclamar da sua esposa, dizer que ela é um tropeço na minha vida, mas o problema, geralmente, os maiores problemas da nossa vida, eu falo pessoalmente, não vêm de fora, mas começam de dentro. Porque a palavra diz claramente que a esposa é um bem do Senhor. Então, a esposa é a evidência da bondade divina e não deve, de forma nenhuma, ser desprezada. E este é todo o problema de Gênesis. Porque Adão recebe este bem do Senhor, mas ele, no capítulo 3, despreza esta benevolência. Desprezar a esposa é desprezar que o Senhor é bom. Portanto, hoje veremos os benefícios de uma das maiores dádivas, se não a maior dádiva da vida do homem, a mulher. Então vamos ao à nossa quarta benevolência, a parceira dada por Deus. Eu gostaria só de repassar os pontos que eu tenho para hoje, para esta manhã. A parceira dada por Deus, primeira coisa, dissipa a solidão do homem. Dissipa a solidão do homem. A mulher, a parceira dada por Deus, auxilia na missão do homem. A parceira dada por Deus auxilia na missão do homem. Terceiro, a parceira dada por Deus é uma necessidade para o homem. Quarto, a parceira dada por Deus nasceu do corpo do homem. E a parceira, por fim, a parceira dada por Deus estimula o louvor do homem. Então vamos ver a primeira. A parceira dada por Deus dissipa a solidão do homem. Diz assim o versículo: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Ora, só para entender, a parceira do homem foi criada num contexto em que o homem estava sozinho. Este é o contexto. O homem estava sozinho. Mas o homem ainda não se tinha percebido que estava sozinho, mas Deus percebeu. Por isso ele diz no texto: não é bom. Agora, nós sabemos nos 6 dias, no capítulo 1, que todos os dias terminam com a afirmação de Deus: é bom. Mas agora temos esta expressão: não é bom. E não é bom porquê? Porque era pecado o homem estar sozinho? Não. O que mostra é que a criação não estava completa sem a mulher. A criação não estaria completa sem a mulher.
A mulher era essencial para que a criação fosse perfeita e madura. Agora, isto é um elogio para todas as mulheres? Vocês eram a peça final para concluir a grande obra de Deus. O presente especial da parte de Deus para que toda a sua criação fosse uma declaração de muito bom. Veem como é que Deus tem declarações diferentes das nossas. Aquilo que nós não chamamos de bom, Deus chama de bom. Por isso a mulher era boa para o homem. E o homem não estava numa situação boa porque ele necessitava da mulher. Agora, Deus é o primeiro a notar que a solidão do homem não era boa, como eu já acabei de dizer, o que significa que a humanidade não estava completa sem a mulher. Agora, isto é importante. Isto é muito importante. Porque sem ela, como é que Deus expandiria a sua imagem pelo mundo? Lembram-se? Deus queria que a terra fosse cheia, que se o homem multiplicasse e a sua glória se espalhasse por todo o mundo. Mas como é que o homem poderia fazer isto se não houvesse mulher? Então era importante para o homem, a mulher, para encher o mundo da glória de Deus. Era necessário uma parceira para o homem. Ele precisava de uma parceira. Portanto, assim como no versículo 5, Adão foi criado como resolução para o solo. Lembram-se no versículo 5? No versículo 5 a terra não tinha vegetação. E o texto diz que não tinha vegetação porque ainda não tinha chovido e porque não havia nenhum agricultor para a terra. Deus não tinha criado o homem para cultivar a terra. Então, assim como no versículo 5 Adão foi criado como resolução para o solo, Eva foi criada como resolução à solidão do homem. E isto é intencional no autor de Gênesis. É mostrar a resolução destes dois problemas, destas duas faltas, destas duas necessidades. Então aparece a mulher. Para quê? Para resolver o problema da solidão do homem. Então aqui temos um princípio inescapável, que pode ser escandaloso para algumas pessoas, mas é inescapável. É inescapável e provavelmente até desconfortável. E é desconfortável ao pensamento moderno, mas nós pensamos a mente de Cristo. Mas este pensamento é desconfortável ao pensamento moderno. E é este o pensamento, é este o princípio. A mulher foi criada por causa do homem. Só isto. A mulher foi criada por causa do homem. Agora, este é o propósito pelo qual a mulher foi criada. Perguntem na vossa sociedade, na nossa sociedade, porquê que a mulher está neste mundo? O que eles dizem? Para a profissão? Para a carreira? Para ser alguém? Para mudar o mundo? Para destruir toda esta cultura patriarcal que existe? Não. O texto é simples. A mulher foi criada por causa do homem. Agora, é escandaloso o que eu acabo de afirmar, eu sei. Contudo, é glorioso também. E é glorioso porque foi assim que Deus desenhou o mundo. É por isso que isto é inescapável. Contudo, é a revolta contra este princípio, que originou aquilo que é chamado feminismo. O feminismo. Agora, é-nos dito que o grande objetivo do feminismo é a libertação das mulheres, não é? Já ouviram isso? O grande objetivo do feminismo é a libertação das mulheres. Todavia, nós temos que perguntar, como cristãos, libertação do quê? Libertação do quê? Agora, para o feminismo, a mulher tem de libertar-se de, pelo menos, duas coisas. Do patriarcado bíblico e da família natural. Estas são as duas coisas que o feminismo abomina. O patriarcado bíblico e a família natural. Agora, deixa-me só fazer uma à parte. O feminismo, ao longo da história, desde a primeira, segunda e terceira onda, tem lutado por algumas causas boas. Contudo, este é o objetivo principal. Subverter a cultura patriarcal da Bíblia e também a família natural ou a família nuclear. Basicamente, conforme esta ideologia, as mulheres pertencem ao grupo dos oprimidos e são as vítimas do capitalismo, do patriarcado e da teologia de Paulo. Sim, porque elas abominam Paulo. Também o homem afirma estas coisas, é de odiar o homem. Mas o que é interessante aqui é que o feminismo tem este nojo do capitalismo. Eu não estou a dizer que o capitalismo é um bom sistema económico, não é isso que eu estou a dizer.
mas elas associam o capitalismo ao patriarcado e a uma sociedade que é construída por hierarquias de governo, por isso tem autoridades. Então o feminismo abomina isso. Aliás, existe uma certa autora portuguesa e ela escreveu um livro chamado Feminismos. Fala da história do feminismo aqui em Portugal, um calhamaço de 700 páginas para falar do feminismo e dos vários feminismos em Portugal. E ela disse o seguinte num canal do YouTube. Ela disse: os feminismos têm uma raiz de esquerda muito importante. Os feminismos têm uma raiz de esquerda muito importante. E os feminismos deviam ser realmente isto. Eles nasceram na política de esquerda do comunismo. E nós sabemos o que é o comunismo. O comunismo é a visão do mundo, é a filosofia que quer ver o mundo sem Deus. Quer praticar a economia sem Deus. Quer viver em sociedade sem Deus. E ela diz que o feminismo nasceu nesse berço, sem Deus. Mas o mais importante aqui nesta questão do feminismo, embora que estas coisas que eu acabei de dizer são importantes, existe uma ideia, ou um pressuposto, ou um vírus que mobiliza todo o movimento do feminismo. Isto é, vou dizer uma frase assim um pouco complicada, mas eu já explico. Este pressuposto, ou esta ideia é o individualismo radical desvinculado da unidade familiar. É o individualismo radical desvinculado da unidade familiar. Eu vou explicar o que é. Certo autor escreveu o seguinte sobre isto que eu acabei de dizer, esta frase. Ele disse que o teólogo B.B. Warfield, um teólogo muito conhecido, que viveu em 1851 até 1921, e nessa época ele já lutava contra o feminismo, e ele era contemporâneo de duas feministas muito conhecidas. Apontou, dizendo o seguinte, que o feminismo via o indivíduo e não a família como unidade básica da sociedade. O que é o indivíduo? O indivíduo é a coisa mais importante na sociedade. Ele continua e disse, que o homem já morreu, a diferença de conclusões entre o apóstolo Paulo e o movimento feminista de hoje está enraizado em uma diferença fundamental em seus pontos de vista relativos à constituição da raça humana. Para Paulo, a raça humana é composta de famílias. Para o movimento feminista, a raça humana é composta de indivíduos. Então, uma mulher é apenas mais um indivíduo ao lado do homem. E não pode ver, o feminismo então não pode ver nenhuma razão para diferenças em lidar com os dois. Porque é apenas mais um indivíduo. Não é um indivíduo cujo contexto é explicado no seio familiar. Isso parece um pouco complicado, mas no fundo é simples. É desconectar o indivíduo mulher da família. Porque na família é onde ela encontra a sua maternidade, o seu papel de esposa, o seu papel de cuidadora. Mas não, nós temos que tirar a mulher daí. Por isso é que o comunismo odeia tanto o conceito de família. Essa é a razão. Agora, aquilo que este autor diz é uma grande verdade. Portanto, aceitar 1 Coríntios capítulo 11, versículo 9, que diz: porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem, é inconcebível ao feminismo militante. E é também inconcebível ao feminismo soft que tem entrado no nosso mundo evangélico. E muitas vezes passa despercebido, mas ele está. Infelizmente, alguns evangélicos batizaram esta ideologia do feminismo dentro das suas igrejas e instituíram-na como credo através do pastorado feminino e de mulheres a pregar no púlpito. Ora, em Portugal isto é um facto. Nós temos instituições e igrejas que acham que isto é certo e que isto é correto e que isto não viola nenhum mandamento das Escrituras. Isto é um problema. E aí, ai de nós, a liderança da Igreja Batista do Miratejo, que somos os retrógrados, machistas e homofóbicos, ousarmos condenar tal sacramento como este. Mas este é o feminismo que entra, e é um feminismo que abandona completamente aquilo que está a ser dito em Gênesis capítulo 2. Mas o facto é este. Resumindo para este ponto, o facto é este. A mulher foi criada por causa da solidão do homem. A mulher foi criada por causa da solidão do homem. Se alguém perguntar porquê que a mulher foi criada, ela foi criada porque o homem estava sozinho.
Então Deus dá uma parceira a Adão neste contexto. A parceira dada por Deus dissipa a solidão do homem. Não só isto, mas também a parceira, e este é o segundo ponto, auxilia na missão do homem. A parceira auxilia na missão do homem. O texto continua, versículo 18. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idónea. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idónea. Agora, temos que perguntar aqui o que é que significa auxiliadora idónea. Auxiliadora idónea. Bem, auxiliadora significa ajudante, assistente, isto é, alguém que assiste ou serve outro com o que é necessário. É isto que significa auxiliadora. Agora, esta expressão é interessante, porque esta expressão não é uma expressão para diminuir a mulher. Não, não, não. Antes, pelo contrário, é uma expressão para elevar a mulher, porque é o mesmo atributo, é a mesma expressão aplicada ao próprio Deus. Quando a Bíblia diz que Deus é o auxiliador de Israel, é aquele que guarda Israel, aquele que ajuda Israel. Bem, então esta palavra também é usada para Deus, por isso não diminui, mas aumenta, dignifica a tarefa da mulher. Por outro lado, temos outra palavra, não é? Além da auxiliadora, temos esta palavra idónea. Idónea. O que é que esta palavra significa? Bem, significa alguém correspondente. Alguém correspondente. A contraparte de alguém. A contraparte de. Certo comentador escreveu o seguinte: no hebraico significa esta palavra igual e adequada. Igual e adequada. Logo, a ideia é que a parceira seria uma auxiliadora, que seria oposta a Adão, diferente de Adão, diante de Adão, mas ao mesmo tempo correspondente a Adão. Era igual, mas diferente. E estas diferenças faziam ou traziam a unidade entre os dois. Era uma mulher que foi criada para corresponder. Era uma mulher que foi criada para trazer união. Era uma mulher que foi criada para não só aliviar Adão da sua solidão, mas também para auxiliar e ajudar Adão no seu trabalho. A verdade é, por causa do pecado, falando das mulheres, existem muitas mulheres que não são auxiliadoras da missão de Adão. Muitas da missão do homem. Isto pode ser porque o homem não sabe o que é que está a fazer neste mundo, ou porque elas realmente não querem ser adequadas no seu casamento. Então, elas abandonam este aspecto de ser uma auxiliadora da missão para o seu homem. Agora, muitos olham para esta passagem e dizem que esta passagem não trata de sujeição. Não é? Eu sei. Nós estamos a ouvir esta passagem, vocês estão a ouvir aquilo que eu estou a dizer, estão a ouvir os versículos e pensam: parece que o autor está a falar de sujeição ou submissão aqui. Bem, alguns não acreditam nisto e dizem que o texto não usa a palavra submissão. Logo, como pensam alguns, a mulher não foi criada para sujeição ou para submissão, porquanto esta atitude resulta do pecado. E eles usam passagens como Gênesis capítulo 3, versículo 16, para falar disto. Gênesis capítulo 3, versículo 16. Diz o seguinte: o teu desejo será para o teu marido, isto depois da queda, depois do pecado, e ele te governará. Eles dizem, aí está, estás a ver? O governo, o facto da mulher se submeter veio depois do pecado. Bem, eu diria que é verdade que a palavra sujeição não está no texto, esse é um facto. Contudo, o que não é correto é concluir que a ideia não está no texto. Porque a ideia está no texto, claramente. O que nós vemos é uma telenovela daquilo que é a sujeição, por este texto de Gênesis. Vemos o filme, vemos a metragem, mas não precisa ter a palavra. Por exemplo, o texto também não diz que Adão deveria amar a sua esposa. Alguém viu isso em Gênesis 2? Não diz. Por causa disso, devíamos concluir que Adão estava isento dessa responsabilidade? Claro que não. E se a submissão da mulher veio de facto por causa da consequência do pecado, o que diremos da submissão da igreja diante do seu esposo, Jesus? Também é essa submissão? É resultado do pecado? Claro que não. A Bíblia diz em Efésios capítulo 5, versículo 24: como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Então esta é a ideia. Então, o conceito de sujeição está lá. A palavra não aparece simplesmente porque o autor não necessita de reafirmar aquilo que é óbvio. É óbvio.
É óbvio que Deus está a criar um ser que é apto para este trabalho de estar debaixo da missão do homem. Portanto, assim como o trabalho e a obediência não são resultado da queda, a submissão também não é resultado da queda. A submissão é resultado da benevolência do Senhor. Por isso a ideia de submissão está no texto, sem dúvida. A mulher seria criada para auxiliar o homem para a sua missão. Ela estava ali para auxiliar o homem na sua missão. Logo, a mulher estava debaixo ou sujeita, estava sob a missão de Adão. Sob a missão de Adão. Algumas mulheres olham para isto e dizem: Pastor Jairo, o que tu estás a dizer aqui é que nós somos inferiores. Não, é isso que tu estás a dizer. Nós somos inferiores. Visto que existe esta desigualdade e esta hierarquia, nós somos inferiores e nós temos que ter este trabalho reles de submeter aos homens. É isso que tu estás a dizer. Nada disso. Não é isso que eu estou a dizer. Porque não é isso que a Bíblia diz. A desigualdade não significa inferioridade. A desigualdade não significa inferioridade. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3 diz o seguinte. 1 Coríntios 11, 3 diz o seguinte. Quero, entretanto, isto é um texto que fala sobre a autoridade. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo o homem e o homem o cabeça da mulher. E reparem, e Deus o cabeça de Cristo. Então vemos pela Trindade que a desigualdade não significa inferioridade. O que é que nós vamos dizer? Porque Deus é o cabeça de Cristo, significa que Cristo é inferior a Deus? Imaginem a heresia que nós estamos a ensinar se dissermos isto. Então, obviamente, que desigualdade não significa inferioridade. O que significa é unidade. É só isso que significa. Significa uma demonstração da benevolência do Senhor. Ou que tenhamos casais no nosso meio que sejam unidos, que demonstrem esta unidade, que demonstrem esta função hierárquica que traz grande glória a Deus. Agora, Adão, que já foi criado, ele começa a perceber que falta algo. Então, só faltava que o homem, neste momento, visse a necessidade que ele tinha. Vimos que Deus já viu a necessidade, por isso Deus agora cria uma situação em que Adão percebe que a parceira é uma necessidade para o homem. Este é o nosso terceiro ponto. A parceira é uma necessidade para o homem. A parceira dada por Deus é uma necessidade para o homem. Diz o texto, no versículo 19, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver o que lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, aves dos céus, animais selváticos e tudo mais. Mas para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idónea. Qual é o propósito de colocar este dia de trabalho do homem para explicar a origem da mulher? Porque é estranho, não é? Porquê que o autor tem que falar deste trabalho de taxonomia, que é a ciência de dar nomes aos organismos vivos? Esta é a primeira ciência da humanidade, dar nomes. E Adão, o que ele está a fazer é aplicar o mandato de governar o mundo. Por isso ele dá nomes. Mas porquê que isto é colocado aqui para explicar a origem da mulher? Bem, parece que assim como nos versículos anteriores, do versículo 10 e do versículo 14, Gênesis 2, é dado os detalhes sobre os rios para localizar a casa do rei, agora é dada esta informação para mostrar a autoridade do rei. Adão já tem a sua casa, nós vimos que é na montanha, o grande monte de Deus, o grande santuário. Esta é a casa do rei. Qual é a autoridade do rei? Aqui está. Ele dá nomes aos animais, porque o ato de dar nomes é um ato de autoridade, de governo. E isto é importante para entender a criação da mulher, é sumamente importante. Portanto, enquanto o homem trabalha e exerce a sua autoridade real sobre o templo de Deus, ele percebe que não existe na esfera animal nada que lhe seja compatível. Vem, aqui no texto diz, no versículo 20, todavia não se achava uma auxiliadora. Não se achava? Quem é que andava à procura?
não via os animais, ali os pares. Ele via, suspirava e dizia: sou uma pessoa tão sozinha, com lágrimas nos olhos, estou só, preciso de ajuda. Ele sentia a necessidade de alguém e ele não conseguia encontrar este complemento nos animais. Então ele começa a ver que ele precisava de alguém que era compatível e os animais não eram. Agora, isto é importante para Israel ouvir isto, porque Israel ia entrar numa sociedade que tinha sexo com animais, que fornicavam com animais, que faziam esta torpeza. E os judeus tinham que ouvir isto. Dizer, animais não são compatíveis para ter sexo. Então Adão viu, obviamente, que animal não serve. Então Adão começa a perceber que não existe nada que dissipe esta solidão que ele tem, esta necessidade. E por isso sente a necessidade de que haja alguém para ele. Agora reparem, nós aprendemos que Deus já viu isto. Agora Adão sente isto. E Adão espera alguma provisão de Deus para resolver o seu problema. E é neste momento que Deus adormece o homem para fazer algo incrível na vida dele. A parceira dada por Deus. A parceira dada por Deus. E por isso vemos e chegamos ao nosso quarto ponto. A parceira dada por Deus nasceu do corpo do homem. A parceira dada por Deus nasceu do corpo do homem. Temos que avançar rápido. O texto diz o seguinte, no versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. Versículo 22. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem transformou-a numa mulher e lhe trouxe. Esta expressão é interessante. O próprio Deus trouxe esta mulher. Então o que é que está a acontecer aqui? Bem, Deus anestesia Adão e na intervenção cirúrgica retira osso e carne do seu lado para, com esses componentes, criar alguém para que tivesse ao seu lado. Ora, porquê que Deus não fez a mesma coisa? E eu acho que isto é uma pergunta relevante. Porquê que Deus não fez a mesma coisa na criação de Eva que fez com Adão e com os animais? Como é que Adão foi criado? Do pó da terra, não foi? E os animais, nós vimos do texto, do pó da terra. Mas porquê que Eva não foi criada desta forma também? Bem, eu creio que existe aqui um princípio importante e uma razão para não criar a mulher desta maneira, do pó, mas para criar a mulher do corpo do homem. Creio que é para estabelecer um princípio muito importante que todos os casamentos têm que ter e que todas as uniões têm que ter. É isso mesmo, é a união. É o princípio da união. Todo o trabalho do homem, toda a vida do homem, é mais fácil e corre melhor quando existe união no seu casamento. Seja missionário, seja qualquer tipo de profissão, pastor, qualquer carpinteiro. Quando existe união, o homem pode cumprir a sua missão. E eu acho que Deus quer dar este princípio. Desde o primeiro casal, passando por todos os casamentos até chegar ao casal final, o escatológico, Jesus e a Igreja, a união é o elemento chave. E como é que é feita esta união? Bem, é através, e reparem nisto, esta união é feita através da entrega sacrificial do corpo do homem para dar vida à mulher. Eu repito, esta união vem através da entrega sacrificial do corpo do homem para dar vida à mulher. O homem faz isto porque ele sabe que a mulher é um corpo com ele. A responsabilidade sobe de nível, porque ele agora tem que tratar dela como trata a si mesmo. Ora, quando o apóstolo Paulo escreve aos Efésios sobre a relação matrimonial, e podem já abrir em Efésios capítulo 5, versículo 25 para a frente, quando o apóstolo Paulo escreve aos Efésios sobre a relação matrimonial, podemos deduzir que com uma mão ele escreve a epístola e com outra ele segue o texto de Gênesis. Nesta passagem que vocês estão a ver aí agora, em Efésios capítulo 5. E uma das exortações que faz é que o homem tem de amar a sua mulher, os homens têm de amar as suas mulheres, versículo 25, como também Cristo amou a Igreja e a si mesmo se entregou por ela. Cristo, o supremo modelo, entrega o seu próprio corpo, como ensina Paulo, para santificar a Igreja, versículo 26. E, versículo 27,
apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Por outras palavras, Jesus Cristo é o tipo de esposo que trabalha para que a sua esposa seja bonita. É isso que ele faz. Ele trabalha e faz tudo para que a sua esposa seja bela, por dentro e por fora. Portanto, o argumento de Paulo é que o amor do marido mede-se através do sacrifício pela esposa. O amor do marido não se mede pelas palavras, mede-se através do sacrifício pela esposa. Se Adão não fosse aberto naquele momento na sua carne, não haveria esposa para ninguém. Agora temos que perguntar, sacrifício do quê? É óbvio, do corpo. Sacrifício do corpo. Agora, quando Jesus olha para a igreja, a sua esposa, visto que ele é o supremo exemplo, ele não vê como as feministas veem, como nós falámos anteriormente, como uma unidade individual desconectada do homem. Jesus não vê a esposa desta forma, e nós não devemos ver também. Jesus vê a esposa como o seu próprio corpo. Portanto, o elemento corpo é importantíssimo para a união e para a estabilidade do casamento. É essencial. O corpo. Esta é a visão, estes são os óculos. Logo, o marido não deve amar a sua esposa como se fosse o seu próximo. Eu tenho a obrigação, assim como eu tenho a obrigação com o vizinho que passa aí, eu tenho a mesma obrigação com a minha esposa. Não. Ele deve amá-la como o seu próprio corpo. Este é o nível. Esta é a liga que o homem tem que trabalhar para amar a sua esposa, não como o próximo, mas como o seu próprio corpo. O amor ao próximo é importante, mas tem limitações. O amor ao corpo não tem tantas limitações, ou tem limitações definidas por Deus. Por exemplo, na parábola do bom samaritano, Jesus descreve uma boa ação com o próximo como aquela que providencia o essencial para a vida. É aquela que dá o essencial para poder sobreviver. E nós sabemos conhecemos a parábola do bom samaritano. Ele dá tudo aquilo que ele necessita para poder viver, sobreviver. Porém, o samaritano não ficou para sempre com o próximo naquela residencial. Deu o que tinha para dar, ajudou e foi. Ele não tinha a obrigação ou o vínculo de ficar com o próximo, de viver com o próximo, de se unir com o próximo. Mas com a esposa é diferente. Com a esposa é completamente diferente. O marido não só providencia o essencial para a vida, ele dá a sua própria vida. Este é o ponto. A união é uma dádiva da vida do esposo para a mulher. É um sacrifício do corpo para a vida da mulher. Não podemos ver as nossas esposas como o nosso próximo ou como colega. Ela é o nosso corpo. Então Paulo afirma exatamente isto. Ele, no versículo 28, ele diz, em Efésios capítulo 5, assim também os maridos devem amar a sua mulher como o quê? Como Beltrano? Como Cicrano? Como a sociedade diz? Não. Devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Portanto, quem ama verdadeiramente o seu corpo, ama a sua esposa. Quem ama verdadeiramente o seu corpo, ama a esposa, porque ela é o seu corpo. E é isto que Paulo está a argumentar. Deixa-me explicar de outra forma. Talvez se eu usar esta analogia ajuda. Imaginem um casal, está bem? Imaginem só o casal, esqueçam os nomes, imaginem um casal e que sabemos acerca deste casal que o marido é que é a fonte de rendimento da casa, do lar. Agora imaginemos que este casal, num domingo, chegam ao culto e vemos o homem descer ali das escadas, bem alimentado, bem cuidado, como todos os homens desta igreja, não é? Bem alimentado, bem cuidado, saudável, vestido de maneira elegante e cara. E quando olhamos para este homem, viramos um pouco o olhar e olhamos para o lado dele, vemos a sua esposa ao lado. E vemos que ela está também no mesmo nível, bem alimentada, bem cuidada, saudável e vestida de maneira elegante e cara. Qual é a conclusão aqui? Bem, o correto não seria olhar para o homem e dizer, mas que elegante. Ou olhar para a mulher e afirmar, que bela. Bom, isto não seria o correto. O certo seria dizer, que casal bonito. Que casal bonito. E porquê? Bem, porque este casal é um. O casal é uma unidade. São um corpo
E a beleza está incorporada nesta unidade. Mas ainda o mais significativo nesta analogia foi aquilo que eu mencionei no início da analogia, que o homem era a fonte de rendimento. Então, mesmo sendo a fonte de rendimento, este homem que realmente ama, ele usa do suor do seu trabalho para dar o melhor, não só para ele, mas para os dois. Porque ele sabe que a esposa não é o próximo. É ele. É um corpo com ele. O bem que ele quer para si, também quer para ela. Por isso, quando o homem dá à sua mulher o mesmo nível de bem-estar que procura para si mesmo, mostra que o amor que tem por ela é proporcional ao cuidado que tem por si mesmo. Deixem-me repetir. Por isso, quando o homem dá à sua mulher o mesmo nível de bem-estar que procura para si mesmo, mostra que o amor que tem por ela é proporcional ao cuidado que tem por si. Isto é o que o apóstolo Paulo afirma. Versículo 28, ainda no versículo 28, capítulo 5. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Por outras palavras, quem ama a sua esposa evidencia o amor que tem pelo seu corpo. Quem ama a sua esposa evidencia o amor que tem pelo seu corpo. Mas alguém pode surgir com uma objeção e dizer: mas o que acontece quando o homem tem todo este cuidado por ele mesmo, mas a esposa veste-se e tem o aspecto do Sméagol do Senhor dos Anéis? O que acontece, não é? O homem é todo ajeitado, mas a mulher está aí toda arrebentada e quebrada, que ela parece que saiu da guerra. Podemos considerar que este marido ama-se realmente? Não. Isto não é verdadeiro amor. É idolatria. Não é? E esta passagem sempre me fez confusão, porque eu sempre aprendi: ninguém se deve amar a si mesmo. Mas o apóstolo Paulo está a dizer que parece algo diferente. Por isso, este amor que ele está a falar é um amor distinto. O amor que nós não devemos ter para nós mesmos é exatamente este amor, que é a idolatria. Por outras palavras, visto que a mulher é o corpo do homem, é o seu próprio corpo, o marido que cuida de si mesmo, negligenciando a mulher, mostra que não é amoroso, mas um idólatra. É um idólatra. Um marido que não vê a mulher como corpo é um idólatra. Assim mesmo como um homem que corta o seu próprio braço é um masoquista. Então Paulo ainda acrescenta, versículo 29, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Portanto, assim como Jesus cuida da sua esposa, porque é membro do seu corpo, assim como Jesus cuida da sua esposa, porque é membro do seu corpo, nós, maridos, devemos cuidar de nossas esposas, porque elas são o nosso corpo. Essa é a motivação. E é neste contexto que Paulo termina e insere na sua carta o versículo 24 do capítulo 2 de Gênesis. Ele escreve o seguinte, ele tira isto de Gênesis. Ele escreve: eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mulher, e se unirá à sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Quanto ao versículo 24, vamos estudar para uma próxima vez. Mas nós vemos aqui, de facto, a união. E a união é porque o homem é corpo da mulher. Assim como a mulher saiu do homem, o homem que se une a uma mulher torna-se um mesmo corpo. Todos os casamentos são um reflexo que Deus criou a mulher desta forma. Então, depois de fazer esta obra de arte, o pai leva a mulher ao altar. Por isso é que tem esta expressão no versículo 22, transformou-a numa mulher, a costela e o osso numa mulher, e lhe a trouxe. Como o pai que traz a sua filha para casar-se com o futuro esposo. E quando Adão a vê, algo mexe com a sua estrutura. Agora, quem é casado sabe mais ou menos o que é que isto significa, né? O que é que sentiu quando viu a esposa. Muitos de nós podemos não sentir o mesmo, mas é aquilo que nós sentimos boca aberta. Esta será a mulher da minha vida. Ela chegou até mim, ela é minha. E ela é uma dádiva de Deus. E Deus leva esta mulher para o seu filho Adão. E nós chegamos ao nosso quarto e último ponto. A parceira dada por Deus estimula o louvor do homem.
a parceira dada por Deus, estimula o louvor do homem. Então, ao sair do bloco operatório, Adão declara esta poesia. Versículo 23, disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Agora, a primeira parte desta bela declaração, que realmente é uma poesia que Adão, está provavelmente até uma música que Adão está a fazer para Eva, ou a respeito de Eva, mostra que Adão está consciente e sabe que quem está diante de si é a pessoa mais íntima da sua vida. E Adão rebenta com este louvor. Aquilo que ele viu estimulava o seu louvor. Tantos casamentos que o marido olha para a mulher e o que estimula é ódio e raiva. E mágoa. Mas Adão olha para esta mulher e ele fica estimulado em louvor. Porque ele vê que este é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Significando que esta mulher, este ser, é a pessoa mais íntima da sua vida. É tão próxima como um braço ou como um órgão. Agora, esta frase, esta forma de construir a frase osso do meu osso, carne da minha carne, é a mesma expressão usada para se referir a laços sanguíneos na Bíblia. Porque ela é usada também em Gênesis capítulo 29, versículo 14, quando Labão está a interagir com Jacó. Disse-lhe Labão: de facto és meu osso e minha carne. És meu osso e minha carne. Então isto para demonstrar que Labão é familiar de Jacó e Jacó é familiar de Labão. Mas o texto de Gênesis continua: chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Agora, notamos neste versículo duas coisas e vamos terminar. A primeira, Adão dá o nome. Já alguma vez notaram isto? Adão é que dá o nome a Eva. Agora, já vimos o que é que significa dar nomes. Vimos nos animais. Não está a dizer que a mulher é um animal, não é isso que está a dizer. O que está a dizer é que se Adão deu nome aos animais, isto mostrava a sua autoridade, o que é que significa o facto de ele dar o nome à sua mulher? É claro e é óbvio que Adão está a mostrar que ele é a autoridade sobre a esposa. E eu acho isto significativo. Imaginem vocês mulheres que querem receber um presente do vosso marido. E o vosso marido traz umas flores e diz: eu amo-te e eu sou o teu senhor. Que raio de elogio é este? Bem, Adão usa este elogio aqui. Porque Eva sabia que aquilo que ela mais necessitava na sua vida era um guardador e um protetor da sua vida. Não havia nada mais romântico do que isto. Nós, homens, podemos dar todos os chocolates, todas as flores, todos os presentes. Mas se não dermos o presente que realmente traz satisfação à mulher, que é guardar e protegê-la, não serve de nada. Esse é o maior elogio. Então Adão dá um nome mostrando que ele tem a autoridade, um sinal da autoridade. E a segunda coisa, para terminar, existe um jogo de palavras intencional, não é? Isha e Ish. Varão e varoa é da mesma raiz. E o que nós aprendemos aqui é que Adão entendeu aquilo que Deus pretendia. Deus pretendia que o casamento fosse uma união. Uma união. Adão dá-lhe um nome derivado do seu, porque percebe que são uma só carne. Então a feminilidade, a verdadeira feminilidade, encontra a sua explicação e a sua origem nesta história com o homem, não sem o homem. E deixa-me dar a definição e terminar com esta definição. O que é a feminilidade? É um atributo da imagem de Deus que capacita as mulheres a serem auxiliadoras idóneas perante a cabeça da criação, o homem, para a glória de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por todos estes irmãos, Senhor, estas pessoas que estiveram aqui a ouvir, Senhor, e a ouvir estas verdades que muitas vezes são estranhas e para nós e são muitas vezes duras e desagradáveis, mas são a verdade, Deus. E Tu criaste o mundo desta forma para o nosso benefício. Senhor, vem fazer com que a nossa igreja seja totalmente bíblica nestes aspectos. E ajuda, Senhor, que a nossa igreja seja cheia de mulheres que são verdadeiramente femininas, conforme as Tuas Escrituras. Este é o nosso desejo. Para bem das famílias, para bem dos homens, e para bem da igreja e para bem da nossa sociedade.
Assim te rogamos em nome de Jesus. Amém e amém.